Vamos para nossas atividades então, terceiro ano. Aqui nesse desenho vocês podem observar um pedaço de rocha que foi cortado pelos geólogos, pelos cientistas, aquelas pessoas que ficam procurando restos de animais e fósseis que descobrem ossinhos de dinossauros lá, né? Então, dentro, entre as camadas das rochas sedimentares, pode-se observar restos e vestígios de animais, partes de plantas e micro-organismos. Esses vestígios de seres vivos são chamados de fósseis, uma importante evidência da forma de vida que existia no passado. Neste pedaço de rocha aqui, é possível observar o fóssil de um pterodátilo, um animal que viveu há milhões de anos atrás. Então, vamos para a nossa atividade agora. Observe as imagens que mostram as etapas de formação do solo. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Numere as imagens de acordo com a sequência correta do processo de formação do solo. Veja bem, lá, quando o solo começa, ele é uma rocha, é uma pedra só. Então, esta primeira figura que mostra isso. Depois, o solo vai se desgastando aos poucos. Aqui na última, ó, com a ação da chuva, dos ventos, ele vai se desgastando, né, para dar origem ao solo, à terra, né? Depois, começa a plantinha bem pequenininha lá. E o 4 é onde a planta já está grande, já virou uma árvore, né? Então, ficou assim, 1, 4, 3 e 2. Qual é a diferença que você notou entre a imagem 1 e a 4? A 1 e a 4. Qual a diferença que a gente pode notar? A rocha foi desgastada, né? A rocha foi desgastada e o solo foi sendo formado. E o solo foi formado, né? Então, a diferença é isso. A ação do tempo desgastou a rocha e o solo se formou. De que material se origina o solo? A letra C já. Das rochas, né? Das rochas. Letra D. Deixa eu te arrumar a apostila aqui. Aí. Além da chuva, que outros fatores podem desgastar a rocha? O calor. Qual outro mais que nós falamos? O vento. E os seres vivos, né? A página 6 nós já fizemos, agora vamos para a página 7. O número 2 lá na página 7. Sobre o solo, assinale a alternativa correta. O solo é formado rapidamente? Não, ele demora muitos anos, né? Milhões de anos até. O desgaste da rocha forma o solo lentamente? Sim, então vamos marcar a letra B. A chuva, o vento e seres vivos não influenciam na formação do solo? Eles influenciam, então essa palavrinha aqui torna a questão errada, né? A palavrinha não. O solo é constituído apenas de matéria orgânica? Não, ele é constituído de rochas, né? Escreva um texto descrevendo o processo de formação do solo. Lembre-se de mencionar as etapas que dão origem a este recurso no ambiente. Em seguida, pinte o desenho que representa um solo maduro, né? Como que a gente pode escrever esse texto? Um pequeno texto, né? As rochas vão se desgastando com a ação de
fenômenos naturais, os fenômenos naturais, a chuva, o vento, o sol, o calor, né? E os seres humanos. Até formarem o solo fértil, certo? E não esqueçam de pintar a gravura. O número 4. Associe as duas colunas identificando os componentes do solo. Matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Restos de animais e plantas que foram decompostos pela ação de bactérias e fungos, né? Então, vamos lá, vamos associar. Vamos começar aqui. Substância que ocupa os espaços entre os grãos, deixando o solo úmido. Que substância que é essa? A água, né? Então, primeiro lá, a letra B. Restos de animais e plantas que foram decompostos pela ação de bactérias e fungos. Matéria orgânica. Letra A. Grãos que se formam pelo desgaste das rochas. Quais são esses grãos? São os minerais, né? Letra D. É invisível e ocupa os espaços entre as partículas do solo. É o ar. Certo? Então, ficou B, A, D e C. Né? Nossa aula de ciências hoje foi essa. Fiquem com Deus e boa aula.